Olá, muito boa tarde a você. Vem um novo aumento por aí. Em meio ao maior racionamento da história do DF, a DASA discute hoje, em audiência pública, um reajuste de 2,56%. A repórter Érica Blaine acompanha tudo desde cedo e fala com a gente ao vivo. Uma boa tarde, Érica. As novas informações. Exatamente. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Exatamente. A população que estava aí tranquila, né, pensando que ia poder relaxar um pouco depois que a Justiça suspendeu a tarifa de contingência nesse mês, foi pega de surpresa. O aumento da água vai acontecer. Foi aí a questão que foi discutida aqui na audiência pública, na DASA, que foi uma reunião que durou mais ou menos 2h30. E a questão é essa: foi uma reunião que quem participou reclamou principalmente do fato de que a reunião serviu mais para anunciar esse aumento do que para debater se é realmente necessário, se é legal ou não. A população está se sentindo aí, então, portanto, deslocada aí nessa discussão, dessa crise de abastecimento de água, né? Em contrapartida, os técnicos da DASA disseram que a população ainda tem chance, sim, de participar desse debate, mandando um e-mail para a DASA. O e-mail está lá no site da DASA, que é o www.df.gov.br, e a população tem até as 6h da noite para escrever aí um parecer sobre o que pensa, né, sobre esse aumento aí da água. O valor do reajuste, né, a DASA também disse que esse valor do reajuste de 2,5% é um valor que pode mudar, tanto para mais quanto para menos, por isso é importante ainda a população participar. Mas, de fato, o aumento vai acontecer até o dia 1º de junho deste ano. Outro detalhe é que o racionamento continua, né? As cidades hoje que estão sem o abastecimento de água são Asa Sul, Lago Sul, Mangueiral, Núcleo Bandeirante, Parque Way, Águas Claras, Setor de Mansões de Taguatinga, Ceilândia Leste e Samambaia. As obras de captação no Lago Paranoá, que podem servir aí para suspender também esse racionamento, ela já tem data prevista para começar, que seria em maio, e terminar em setembro, sob pena de multa. A empresa ganhadora que deve fazer essa obra toda no Lago Paranoá é a Enfio, uma empresa que foi aí citada nas investigações da Lava Jato. Em nota, a empresa disse que houve acusação, sim, reconheceu isso, mas disse ainda que o diretor da Petrobras afirmou que não houve sobrepreço nas contratações. Em nota, também a CAESB disse que cabe aos órgãos fiscalizadores verificar possíveis irregularidades. E o GDF também mandou nota aí para a nossa redação nessa manhã. Disse que, destacou que a Enfio, ela está com a documentação em dia e não foi declarada inidônea, por isso ela pode permanecer, sim, com o contrato. É isso, só uma última observação. Falar de aumento de água em meio a essa crise toda é, no mínimo, constrangedor, não é, Cláudio, não é, Orengo? Porque, por exemplo, os presidentes, né, da CAESB, Maurício Ludovici, e também o da DASA, não compareceram a essa audiência pública, acharam melhor ficar em casa e deixar a palavra aí para os técnicos anunciarem esse aumento. Obrigado, Érica. Em cima do lance, Cláudio Humberto, constrangedor, inclusive uma palavra amena para um novo reajuste da água. O que a gente vê aí é pura malandragem, né? Esses caras são malas mesmo, eles são malas mesmo. Eles marcaram uma audiência pública para uma terça-feira às 9 da manhã, num lugar que é distante, é ruim para todo mundo chegar na sede da DASA, e no horário em que as pessoas estão trabalhando, né? Ao contrário de muita gente aí na DASA e na CAESB, as pessoas precisam ir à luta, precisam trabalhar, precisam ganhar a vida e não participar de audiências públicas marcadas por um horário inconveniente, ou melhor, muito conveniente para esses malandros, né? É por isso que apenas 40 pessoas compareceram a essa audiência pública, né? Para os padrões, para as intenções deles, foi perfeito, né? Baixíssima participação popular da sociedade e aí o aumento que ele vai nos impor, um aumento tão injusto quanto imerecido. Esses incompetentes foram incapazes de evitar o colapso de água que nós estamos enfrentando. Não por acaso e com todo o acerto, uma nota técnica do Ministério Público de Contas acusou a DASA de negligência em relação ao abastecimento d'água do Distrito Federal. E nós aqui estamos pagando essa conta, pagando também os marajás desses órgãos.
O Hospital do Gama suspendeu temporariamente as internações. Depois do fechamento da pediatria, agora o atendimento clínico fica prejudicado. A decisão foi da própria Secretaria de Saúde. Nossa produção teve acesso a um documento oficial que atribui o problema à superlotação. Apenas casos de urgência serão atendidos pelos clínicos gerais. E os moradores de Samambaia Norte reclamam do posto de saúde da região. Além da já tradicional falta de médicos, a infraestrutura deixa a desejar. Fios expostos e até telefones que não funcionam são apenas alguns dos problemas. Para piorar, as obras de uma nova unidade estão paradas. Quem depende de atendimento nos postos de saúde de Samambaia precisa ter paciência e força de vontade para encarar a situação precária das unidades. Essas imagens mostram que até a fiação está exposta no teto. A dona Maria tem câncer e precisa com frequência ir ao posto de saúde. E ela não aguenta mais tanto descaso. Muito precária, não tem nada, não tem telefone, não tem internet. Para marcar uma ressonância tem que ir do postinho para a GRSAM, porque não tem nada. O atendimento lá, eles atendem a gente bem, só que não tem nada. Essa realidade poderia ser melhor para os moradores de Samambaia se essa unidade básica de saúde fosse inaugurada aqui na QR 210. O problema é que as obras começaram em março do ano passado e deveriam ser concluídas em outubro de 2016. Mas, até agora, nada de ficar pronta. Vemos aí uma situação dessa aqui, né, de uma unidade básica de saúde que poderia, né, já estar dando um atendimento mais adequado, né, para o cidadão, né, dessas quadras. Está aí, 6 meses de atraso. A nossa equipe de reportagem até presenciou funcionários aparando o mato que cerca a obra. Mas do lado de dentro da unidade não tem ninguém trabalhando. E a população já não aguenta mais tanta espera. Seria muito importante para todo mundo, né? Eu sentia feliz no setor que mora, né? Mas só tem promessa. Só tem promessa. Dona Maria faz um apelo para que a nova unidade básica seja inaugurada e possa, enfim, atender os moradores de Samambaia. A solução tem que inaugurar essa daqui, e tem que ter médico e tem que ter bom atendimento. Porque a gente precisa muito dessa aqui. E vamos às respostas. A Secretaria de Saúde informou que está fazendo alguns ajustes no prédio de reforma, no projeto da reforma da unidade básica de Samambaia. Com 70% da obra concluída, a previsão é que tudo fique pronto em setembro deste ano. Disse ainda que a unidade vai oferecer atendimento em pediatria, clínica médica, ginecologia, odontologia e vacinação. Já sobre o Centro de Saúde 1, a Secretaria esclareceu que existe um projeto de reforma em andamento e que já realizou a manutenção do prédio do Centro 2, inclusive com impermeabilização e do telhado e substituição das fechaduras. Sobre a suspensão dos serviços de telefonia e internet, disse que está providenciando um contrato emergencial para restabelecer os serviços. Por fim, o governo informou que a região tem 14 unidades de saúde para atender a população, mas o que a gente vê é que a população continua sofrendo. É como disse aquela senhora ali na reportagem, né? As pessoas precisam, aliás, pagam para isso, pagam através dos seus impostos, né? Aquela senhora ali, o salário que ela ganha, assim como o do senhor que está em casa, a senhora que está em casa, tem ali um pedaço do seu salário que é retirado para exatamente bancar as despesas com saúde pública, com educação e etc. O problema, minha gente, é falta de dinheiro. Os moradores de Samambaia Norte estão sem aquela unidade básica de saúde porque simplesmente acabou o dinheiro. Em 2016, a Secretaria de Saúde custou aos contribuintes 6,5 bilhões de reais. É um monte de dinheiro, uma montanha de dinheiro. Todo esse dinheiro, para se ter uma ideia, corresponde mais ou menos ao roubo que os governos Lula e Dilma patrocinaram na Petrobras. É muito dinheiro, 6,5 bilhões. O problema é que 83% de todo esse dinheiro foi pago em salários. E salários tem que merecer prioridade mesmo. Aí cada centavo que entra nos cofres públicos da Secretaria de Saúde passam o rodo para pagar salários. E aí acaba não sobrando dinheiro para realizar e até concluir obras tão essenciais quanto estas. A comissão especial que analisa a reforma trabalhista está reunida agora para votar o relatório do deputado Rogério Marinho. O texto propõe mais de 100 mudanças à CLT e deve ir para o plenário amanhã. Vai ser um teste para a base aliada do presidente Michel Temer, que anda balançando desde as últimas revelações da Lava Jato. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado.
porque chegou a hora da votação, né, Renata? Boa tarde. Pois é, a prova, né? Boa tarde para você, Rodrigo, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Essa reunião da comissão especial demorou aí cerca de 1h30 para começar. Isso porque, diferentemente do que aconteceu com a reforma da Previdência, do que vem acontecendo, não houve acordo com relação especialmente a esses prazos. Então, deputados de oposição, deputados governistas não entraram numa sintonia com relação a isso. Isso porque a gente lembra também que depois de uma derrota, o governo conseguiu aprovar aquele requerimento de urgência que vai permitir com que, caso seja aprovado hoje na comissão especial, amanhã ou no mais tardar na quinta-feira, esse relatório já seja levado a plenário. Nós temos aí imagens ao vivo dessa comissão especial, então demorou exatamente esse prazo aí por conta dessa falta de entendimento. Vamos ver como é que vai ser no decorrer do dia nessa comissão especial. Como a gente disse aí, é uma prova de fogo para o presidente Michel Temer. Por quê? Porque vários deputados, inclusive deputados da base, não se entendem com relação a essas reformas. São medidas impopulares. Então, muitos, inclusive, já se colocam aí na posição de contrários a essa reforma. Ontem mesmo, o partido que era da base aliado, o PSB, fechou questão e vai votar contrário a essas duas reformas. Fechar questão o deputado que é desse partido, então, ele se vê obrigado a votar contrário a essas reformas. E a gente lembra que o PSB, ele tem um ministério, o Ministério de Minas e Energia. Então, realmente, um posicionamento um tanto quanto radical, demonstrando aí que é contrário a essas medidas. O Palácio do Planalto oficialmente não fala nada, mas nos bastidores o entendimento é que o próprio PSB, o próprio partido, possa rever essa questão e no dia mesmo dessa votação, o partido votar favorável ao governo, já que é da base aliada. Diferentemente também da reforma da Previdência, a gente lembra aqui que a reforma da Previdência, por ser uma PEC, uma mudança da Constituição, precisa de um número de votos maiores, o número de deputados maiores são 308 votos. Nesse caso, não. Precisa apenas de maioria simples no plenário e ter um quórum mínimo de 257 deputados. Então, de fato, Rodrigo, vai ser a prova de fogo, onde o presidente Michel Temer, toda a equipe aí do governo, vai analisar com quem ele vai poder contar ou não e, se for o caso, até adiar a votação da reforma da Previdência. Mas daqui a pouco a gente volta falando sobre a reforma da Previdência. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando a comissão especial da reforma. A gente vê nas imagens que o clima está quente lá, Cláudio. O clima está quente, mas é preciso lembrar o seguinte. Essa executiva nacional do PSB e nada é a mesma coisa. Eles também ficaram contra o impeachment da Dilma, porque a executiva é controlada por uma maioria de pessoas que são saudosistas e políticos que têm saudades dos governos do PT, dos quais participaram. O principal líder, por exemplo, dessa oposição a Michel Temer no PSB é o ex-ministro Roberto Amaral. Lembra dele? Ele foi ministro de Ciência e Tecnologia do governo de Lula. Esse aí é um dos lulistas mais apaixonados. O problema é que, tal como aconteceu lá no impeachment, também agora a determinação da executiva não deve ser levado a sério. Um levantamento que foi divulgado agora há pouco, com base em informações do próprio governo e lideranças parlamentares, indica que 16 dos 35 deputados do PSB já declararam apoio à reforma trabalhista e também à reforma da Previdência do governo Michel Temer. E a seguir, o motorista que matou o ciclista no Lago Norte paga fiança e vai responder em liberdade. O Band Cidade volta já.